Olá, essa é a aula 4 e nós vamos continuar o estudo das operações com números inteiros. Vamos lá? Salve, salve! Eu sou o professor Savoy. Essa é uma aula de continuação de operações dos números inteiros. Nós vimos na aula passada adição e subtração. Vamos ver agora multiplicação e divisão com números inteiros. Só relembrando, na aula passada, regras de sinais de números inteiros para adição e subtração. Mesmos sinais, soma e o sinal dos números. Sinais diferentes, subtrai e o sinal fica o sinal do maior. Isso foi da aula passada, vocês devem lembrar. Agora nós vamos ver para multiplicação e divisão. As regras são as mesmas, tanto para a multiplicação como na divisão. O que muda é que na multiplicação você multiplica e na divisão você divide. Ah, não brinca. Pois é, óbvio, né? Vamos lá. Aqui também, o que a gente vai fazer na multiplicação e na divisão? Vai fazer a operação sem levar em conta os sinais. Divide e multiplica conforme está sendo pedido e o sinal vamos analisar separadamente. Mais ou menos como era lá na adição e subtração. Então vamos lá, ó. Se for o mesmo, se os números tiverem os mesmos sinais, o resultado é positivo. Sempre, sempre, mesmos sinais, resultado positivo. Como assim? Assim, ó. Se eu tiver um número positivo multiplicado por um número positivo, ou um número negativo multiplicado por um número negativo, dividido por um número negativo, ou um número positivo dividido por um número positivo, em todos esses casos, quando o sinal é igual, o resultado vai ser, quando os sinais são iguais, o resultado vai ser positivo. Alguns exemplos para você. Se eu multiplicar 2 vezes 5, dois números positivos, né? Quem não tem sinal, faço a multiplicação. 2 vezes 5, 10. E o resultado é positivo. Se eu multiplicar menos 3, aqui eu vou ter que pôr um parênteses para indicar que o menos é do 3, vezes menos 2, eu multiplico 3 vezes 2, que é 6, e o resultado é positivo. Sinais iguais, o resultado é positivo. Na divisão, mesma coisa, né? Dividindo 10 por 2, dois números positivos, divido 10 por 2 dá 5. Os dois são positivos, o resultado é positivo. Se eu dividir 20 menos 20, vamos pegar um negativo aqui, dividido por menos 10, o resultado é 2, positivo, porque os sinais são iguais. É isso aí, sinais iguais, mesmos sinais, o resultado é positivo. Sempre assim. Se os sinais forem diferentes, o resultado é negativo. Então, se eu tiver um número positivo multiplicando um número negativo, ou um número negativo multiplicando um número positivo, ou dividindo, né? Um número positivo dividido por um número negativo, ou um número negativo dividido por um número positivo, em todos esses casos, o resultado é negativo. Sempre negativo. Vamos ver alguns exemplos. Menos 2 vezes 3. Eu faço a multiplicação. 2 vezes 3 é 6. Resultado negativo. Menos com mais. Se for
Supondo agora 5 vezes... Opa, subiu um negativo daqui. Tá aí. 5 vezes menos 2. 5 vezes 2 é 10. Sinais são diferentes, né? O 5 é mais. Você se lembra quando não tem sinal é mais. E esse é menos. Positivo com negativo, sinais diferentes positivo. Na divisão também, né? 15 dividido por menos 3, divido 15 por 3. Essa divisão é feita como nós vimos lá os números naturais, tá? Faz aquela divisãozinha lá, se o número for muito grande, aquelas regras lá. Se você não se lembra, volta lá, assiste aquele vídeo. Aqui como é facinho, né? Ó, 15 dividido por 3 é 5 e o resultado é negativo, porque os sinais são diferentes. Ou se eu tiver um negativo menos 20 dividido por um positivo, no caso 2, 20 dividido por 2 é 10, e o sinal é negativo porque os sinais são diferentes, os números têm sinais diferentes. É isso aí. Para multiplicação e para divisão, números com sinais iguais, resultado positivo, números com sinais diferentes, resultado negativo. Sempre assim, não tem segredo, tá? Eu fiz aqui uma tabelinha com o resumo de tudo que nós vimos até agora. O resumo das regrinhas de sinais. Para adição e subtração, sinais iguais. Adição e subtração, sinais iguais. Mais, menos, menos. Mais, menos, menos. Você soma os dois números e coloca o sinal dos números. Se os sinais forem diferentes para adição e subtração, você subtrai e coloca o sinal do maior. Para multiplicação e divisão, sinais iguais, você faz a operação, ou multiplica ou divide, conforme está sendo pedido. E o resultado é sempre positivo. Se os sinais forem diferentes, você multiplica ou divide, conforme está pedido, e o sinal é sempre negativo. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta lá na aula anterior, lembra das regras da adição e subtração, assiste de novo esse da multiplicação e divisão, porque essas regras elas vão valer para os próximos números que a gente vai estudar, os números decimais e as frações. Também valem essas regras. A gente faz a soma, a subtração, multiplicação e divisão com os números decimais e com fração, sem levar em conta o sinal. E o sinal segue as mesmas regras que aqui. Até lá então, até as próximas aulas para operações básicas com números decimais e frações. Inter.